amigos, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Irmãos, eu fiz um vídeo e está aqui no canal, basta que vocês entrem e vejam, até para que possam entender melhor sobre esse, falando sobre o pastor Marcos Perim, o porquê que ele se afastou da congregação cristã e depois de muito tempo ele reaparece como pastor da Igreja Batista lá no Ceará, salvo erro, dizendo-se convertido, e ele fala como que se a congregação cristã é que fosse a errada. E eu expus aqui o seu erro em querer imputar à congregação a sua falta de conversão, a sua falta de fé nos tempos em que conviveu ou passou pela congregação. Agora nós vamos falar o que se caracteriza uma seita, uma resposta direta à Igreja Presbiteriana, na verdade uma resposta a Augustus Nicodemos e os seus colegiados como Paulo Júnior, Caio Modesto e o próprio Marcos Perim, sobre o que realmente é uma seita, ok? Então, a sua perseguição aos irmãos, a nós da congregação cristã, mas só nos faz acreditar que a sua real preocupação é a possível migração dos seus adeptos, de sua denominação, para a congregação cristã. Haja visto que nós aqui pregamos a palavra de Deus, não buscamos a nossa glória em homens, e que todos os nossos ensinos, todos os nossos aprendizados são única e exclusivamente por ouvir as doutrinas que no passado foram dadas aos santos apóstolos através das Sagradas Escrituras, o Velho Testamento, doutrinas que, apregoadas por Paulo, apóstolo de Cristo, por Lucas, que nos deu uma panorâmica, nos deu claro testemunho sobre o nascimento e a trajetória da vida do menino Jesus até ser adulto, a sua crucificação. Por Pedro, que diante de um milagre na entrada do templo, próximo ao tanque, acho que é de Siloé, ele curou um cego de nascença. Por João e suas revelações, quando preso na ilha de Patmos, quando exilado, trouxe-nos as revelações apocalípticas. E, concluindo aqui, Pedro, com humildade, ele fez o povo entender, ele juntou o povo, chamou a atenção do povo e fez entender que o autor daquele feito, daquele milagre, a cura do cego, não fora dele, mas sim de Cristo, o nosso Redentor. Basta que você entre aqui em Atos, no capítulo 3, e você vai entender este feito. Irmãos, amigos, esses homens que perderam as suas vidas, mas em nenhum momento negaram a eficácia da fé em Jesus Cristo, que buscaram obedecer às suas palavras em todos os aspectos de suas vidas, porque eles sabiam que lhes eram reservado um novo lar e uma terra, uma nova terra, mas porque eles obedeceram o chamado e que for-lhes preparado depois de serem provados e aprovados. Não teve uma predestinação, mas foi a obediência em Deus. Assim como o jovem Estevão, discípulo cheio de graça, que ao ser apedrejado, ele viu os céus abertos e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Sim, irmãos, tudo isso pela obediência e pela certeza de que, obedecendo a Deus, ia ter um lugar melhor. Porque nenhum deles fizeram ou remontaram discursos copiados do Evangelho para falar ao povo. Eles foram usados pelo Espírito
a professarem a salvação e a vida de Cristo. E que nós, os seguidores dessas verdades, nesta época em que vivemos o agora, temos a mesma confiança e, através do Espírito convicto, aguardamos um dia entrar lá na glória com aqueles mártires triunfantes por seguirem estas determinações cristocêntricas. Não há dúvida, irmãos, de que se você obedecer à palavra de Deus, você também poderá um dia entrar. Augusto Nicodemos, ao invés de buscar a eficácia desta fé, ele preferiu seguir os seus impulsos, deixando de ensinar e instruir os fiéis de sua igreja para que fosse cumprida, mas ele deixou simplesmente de seguir para seguir um francês calvinista que, ao contrário de Luís de Franciscon, fundador da congregação cristã aqui no Brasil, que ensinou o povo a crer que o caminho só será possível através de Jesus, que é a cabeça da igreja. Ele preferiu ensinar que não devemos esperar a salvação em Jesus, porque já somos predestinados à salvação. Será mesmo, irmãos? Você crê nessa predestinação? Porque para eles não precisam de Jesus, precisam apenas ter um bom comportamento, ter um bom emprego. Tudo isso é o suficiente. Essa é a bandeira em que a igreja presbiteriana se sustenta em seus fundamentos, que é o calvinismo, tendo como seu expoente o reformulador ou reformador francês João Calvino, que tem como base a predestinação, os bons costumes, na defesa do trabalho e do lucro. A igreja, ela foi fundada em 1534. Eles, como eu disse, acreditam que o evento da salvação deles será um encontro direto com Deus, sem precisar da intercessão de Jesus, que a Bíblia diz que é o único caminho para se obter a salvação, a vida eterna com Cristo. Para eles, irmãos, como vocês viram aqui, a salvação já está predestinada, ou seja, você já é salvo. Portanto, põe por terra os fundamentos verdadeiros das Sagradas Escrituras. O que as Sagradas Escrituras nos contam? Isso nos mostra que os ensinos paulinos aqui, para eles, não há relevância alguma. Mas em João, no capítulo 14, no verso 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus, irmãos. A igreja presbiteriana, ela veio existir em meados de 1546, quando na Europa estava tendo um grande conflito. A Europa foi abalada pela reforma protestante. Irmãos, amigos, só para que tenhamos um entendimento mais claro, em 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano, ele fixou na porta da igreja local, a catedral de Wittenberg, aqui eu não sei falar direito esse nome, é Wittenberg, na Alemanha, 95 pontos que iam contra a filosofia católica. E a partir daí, irmãos, naquela atitude, abriria-se então um leque que mudaria completamente a história da Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, abriria também um caminho, um leque para o surgimento de outras denominações cristãs. Lutero, irmãos, ele foi
exonerado e iniciou-se aí uma nova religião. Mas vamos ficar por aqui no nosso entendimento, aqui na nossa história, porque eu não tenho a pretensão de exaurar todo o conhecimento da história luterana, apenas para que nós possamos ter um pouco, como eu disse, de entendimento aqui no vídeo. E se você quiser saber a respeito da vida e da história, inclusive em filmes, conta muito sobre a trajetória de Lutero. Então basta que você aí dê um Google aí e você vai ver aí a história desde o princípio. Bom, Augusto Nicodemos, ao se referir a nós da congregação cristã no Brasil como seita, ele esqueceu que nós seguimos aqui, as doutrinas paulinas, ao contrário de seu líder. Eles acreditam e ensinam que a crucificação de Jesus foi apenas um ato simbólico e que não fora para a salvação de todos quanto cresce no nome de Jesus. Isso é o que eles pensam. E que pelo menos havia um certo número de eleitos já predestinados. Quando eu mostrei aqui para vocês que a Bíblia nos ensina que a salvação é para todos. A salvação é para todos que aceitam e serão salvos. João capítulo 8 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação, ela significa libertar dos seus pecados e não salvar com os seus pecados, como eles acreditam. Para Augusto Nicodemos e a sua igreja, para o pastor Paulo Júnior e para o seminarista Caio Modesto, para Marcos Perim e tantos outros que seguem as mesmas determinações deles, por si só já teriam condições de se relacionar com Deus sem a necessidade da intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse antes, você só precisa ser uma boa pessoa, ter um ótimo trabalho, uma vida correta, baseada nos bons costumes e pronto, você já está salvo. Irmãos, amigo, é por isso que eles levam o nome de puritanos. Eles se acham puros e predestinados. Isso sim, irmãos, se caracteriza, primeiro de tudo, uma heresia e a caracterização de uma verdadeira seita. Essa é o fundamento da igreja presbiteriana. Aí Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e Caio Modesto diz que nós aqui da congregação cristã no Brasil é que somos uma seita. Vale a pena você refletir sobre este assunto e você vai entender quem é seita. Luís de Franciscon, ele fundou a congregação no Brasil e não foi com o intuito de dizer que só existiria a congregação, como os críticos batem nessa tecla o tempo todo e afirmam, mas para estabelecer que seria uma igreja que verdadeiramente seguiria os preceitos bíblicos, os ensinos paulinos, na reverência, no zelo, na conduta, na postura de cada um como servo de Deus. Foi isso que Luís de Franciscon trouxe quando fundou a congregação cristã. E se esse foi o seu pensamento, então ele estava corretíssimo, irmãos, em dizer que só se salvará aqueles que seguirem tais preceitos. E, na verdade, a congregação, ela se torna aí uma precursora pregando esse evangelho, essa verdade, e, portanto, ela não é e nunca foi uma seita. Franciscon, ele foi submisso a exortar o povo através da palavra de Deus,
que era por inspiração divina. Após ler a palavra, esperava-se que Deus desse ao homem o entender da sua palavra. Foi assim, irmãos, desde o princípio que Deus ensinou os homens a exortar o povo. E não como essas igrejas fazem. Eles montam pregações e com o auxílio de fundo musical, eles conseguem, através da emoção, impactar as almas dos fiéis com os seus textos remontados e vazios do Espírito Santo. Essa é a mais pura verdade. Basta você ir nessas denominações aí e você vai ver o que eu estou falando é a mais pura verdade. Quando não, através de estudos manipulados, teologias infundadas e livros secundários com os nomes de pastores que eles idolatram e fazem questão de citar. Não que seja errado, irmãos, ler livros evangélicos, porque tem livros realmente bons, mas o que não pode é querer substituir a Bíblia por estes livros ou idolatrar os seus escritores, pastores e escritores, como essas igrejas elas fazem. Há uma grande diferença se eles quiserem colocar esses autores como os autores do passado. Porque os escritores do passado, eles relataram o que Deus mandou e não copiaram o que já estava escrito nas Sagradas Escrituras, que naquela época não existia o Novo Testamento, mas sim o Velho Testamento. Luís de Franciscon obedeceu aos mandamentos das Sagradas Escrituras, portanto, ele pontuou doutrinas, as escritas de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e ensinadas a nós na congregação cristã. E por isso, irmãos, somos tão perseguidos por estes falsários do Evangelho, porque não existe outro nome, assim como está lá em Oséias, no capítulo 4. Augusto Nicodemos, ele se preocupou em seguir as mesmas convicções de Paulo? Não, mas de Paulo Júnior sim, e de Caio Modesto, mas esqueceram-se de se esforçar para ensinar a sua igreja a entender que o único caminho que nos leva à salvação, o único caminho que nos leva a Deus é somente Jesus. Não existe outro nome embaixo da terra, não existe outro nome acima da terra, não existe outro nome em lugar nenhum que não seja Jesus. Por isso, se você crê apenas, mas não tenta andar nos preceitos verdadeiros, aqueles exortados pelo apóstolo Paulo, através das cartas a todas as igrejas de Corintos e ao mundo, que se estendeu até aos nossos dias, pois tudo na Bíblia é para nos servir como exemplo. Eu quero te dizer uma coisa, que de nada lhe adiantará se você não entrar dentro das Sagradas Escrituras e obedecer a palavra de Deus. Tanto quanto Caio Modesto, o pastor Paulo Júnior, o pastor Marcos Perim, Augusto Nicodemos e tantos outros correrão sérios riscos, irmãos. E por que correrão sérios riscos? Para quando chegarem à presença do Eterno, à presença de Deus, à presença de Cristo, e eles apenas ouvirão uma frase muito forte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, falsos pastores, como eu disse, assim como está no livro de Oséias, no capítulo 4. Irmãos, amigos, eu faço aqui também um lembrete a você, Andressa Urach, cujo o vídeo também está aqui no meu canal, que pensa abrir uma igreja. Esteja certa disso, Andressa. Ao levar uma vida promíscua, achar que o que você ganha ou adquiriu durante todo esse percurso de sua vida é fruto da bênção de Deus, saiba que está enganada, porque Satanás, ele também dá bens às custas da prostituição. Porém, Andressa, bens dessa natureza não é e nunca foi bênção de Deus.
Não se engane, ok? Pense bem antes de você querer abrir uma igreja, porque você tem falado isso em todos os podcasts que você tem ido. Lembre-se dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus. Está lá em Oséias. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu te esquecerei dos teus filhos. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então, Andressa Urach, se apegue a este versículo, ok? Em Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Por isso também, nós da congregação cristã servimos a Deus, não apenas por palavra de homens ou de ensinos superficiais de livros secundários. Nós buscamos servir a Deus na verdade e no Espírito. Servimos a Deus pela pregação e exortação da palavra que vem de Deus pelo seu Espírito, pelo Espírito de Cristo, e não por estas pregações que vocês fazem aí. Jesus, ele nos ensinou e nos disse que as nossas respostas não vieram de nós mesmos. As nossas respostas não vieram de nós mesmos, mas do Espírito, como está escrito em Mateus, no capítulo 10, no versículo 19 a 20. É isso mesmo. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de dizer, porque naquela mesma hora lhes serão administrado o que haveis de dizer. É pelo Espírito, irmãos. Está mais que comprovado. A palavra de Deus em Mateus nos explica isso e nos ensina. Porque não sois vós, lá no versículo 20 diz, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. A congregação, ela está corretíssima quando pega a palavra e exorta a palavra pelo Espírito. Devemos buscar de Deus a manifestação do seu Espírito em tudo que vamos fazer, em tudo o que vamos falar, em todos os nossos passos, naquilo que queremos, buscamos a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada dentro da congregação, ela está corretíssima, ok? Então, aqui põe por terra todas as falácias dos críticos. Bom, irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero realmente que tenham entendido e visto o porquê nós estamos sendo constantemente atacados por estes que deveriam pregar a palavra de Deus com veracidade e usar os seus púlpitos para exortar o povo a que obedeçam a palavra de Deus. Irmãos, outra coisa é alguns críticos que têm saído da congregação. Nós vamos fazer outros vídeos a respeito, como a Carol Pinheiro. Ela está aí constantemente fazendo vídeo, falando mal da congregação. Saíram da congregação, mas não esquece a congregação, porque querem viés, querem ver os seus canais crescendo, querem continuar falando da congregação, mesmo depois de ter saído da congregação, porque sabe que isso vai dar a eles mais visualizações. Mas vamos ficar por aqui. Que a paz de Deus esteja na vida de cada um de vocês, ok? A esses respeito nós falaremos em outros vídeos. Um abraço e a paz de Deus.